Olá meus amigos, nessa breve videoaula nós vamos contextualizar de uma maneira bem objetiva quais sejam de fato os propósitos estratégicos, como que a gente observa de uma maneira mais criteriosa e bem objetiva, como que de fato a abordagem da gestão do desempenho, a política de reter os talentos, preservar ali ativos na minha organização os funcionários que demonstram suas melhores maneiras de realizar as suas tarefas e, logicamente, em consequência disso, promovem os melhores resultados aqui para a nossa organização, como que essa valorização do capital humano realmente tem a contribuição para a nossa gestão e por que é tão importante a gente ter essa consideração de precisamos acompanhar os desempenhos, precisamos especialmente observar quais desempenhos aqui demonstrem as suas melhores articulações com o que nós definimos no nosso planejamento estratégico, com a nossa gestão estratégica, quais sejam de fato os aspectos mais críticos que vão revelar que a nossa organização tem de fato os melhores profissionais. Portanto, a gente precisa abordar os aspectos críticos da gestão do desempenho. E quando nós falamos dos propósitos estratégicos desse processo, a gente tem a estimativa de que vai ser exigido dos nossos profissionais que eles demonstrem ali o melhor comprometimento, as suas melhores práticas, as suas melhores formações, até mesmo para terem sido contratados. E a partir do momento que nós podemos ter expectativas de que os profissionais que ali atuam estão realmente comprometidos com o sucesso de toda a organização, daí a contribuição de cada funcionário tendo essa projeção estratégica para todo o negócio, a gente fala do conceito de alta performance. Eu vou ter profissionais de alta performance quando eu consigo de fato identificar aqueles profissionais que dão o máximo de si, que realmente estão o tempo todo, constantemente interessados em demonstrar que eles representam o valor, os seus desempenhos de maior impacto ali para toda a gestão. E, mais ainda, se nós já temos essa concepção de que alguns profissionais estão tão comprometidos, tão preocupados em fazer o seu trabalho bem feito, a ponto de serem identificados como referências nas suas realizações, não somente no que eles possam fazer ali dentro de uma organização, mas até mesmo serem referências da sua área de atuação, do tipo, nós queremos um profissional que saiba trabalhar com orientação de carreiras, temos aquele fulano de tal. Essa condição de identificar um profissional que seja referência, é justamente porque aquela pessoa, aquele profissional, sabe exercer a sua alta performance. Ele conseguiu demonstrar que quando ele realmente está inserido em um contexto, ele traz todo o diferencial para aquela organização ou para o que ele se comprometa de fato a desenvolver profissionalmente. E aí, a partir do momento que nós temos esse reconhecimento de que existem profissionais assim no mercado, a questão de exigir alta performance acaba sendo uma exigência, até mesmo num cenário de incertezas. Por quê? E se a gente tem excelentes profissionais, alguns profissionais que saibam ser referências, mas nós podemos incorrer aí numa incompatibilidade se a organização não confere um retorno adequado, coerente à valorização desse profissional. Claro que a partir do momento que algumas pessoas reconhecem ser excelências, serem referências nas suas áreas de atuação, elas também vão ter maiores expectativas. Tanto que quando for formado um contrato psicológico de trabalho com esse tipo de pessoa, com esse tipo de profissional, ele espera minimamente que a organização ali entregue uma contrapartida, uma devida valorização do seu trabalho, compatível com o quanto essa pessoa se destaca, com o quanto essa pessoa realmente se compromete a fazer um trabalho bem feito. E aí nós entramos numa condição de incertezas. Será que as organizações terão de fato condições de arcar com as expectativas desse tipo de profissionais? E será que os profissionais que têm altas expectativas de fato vão se comprometer, vão se empenhar em revelarem os seus melhores talentos, todas as suas contribuições que sejam de fato estratégicas? Porque também entra nessa condição, se eu não sou valorizado, então eu não tenho por que querer me destacar ainda mais naquilo que eu faço. Então isso acaba entrando num cenário aí de turbulência, de incertezas. E nós ficamos então com essa metáfora de uma rede, de um mundo conexista. Será que existe de fato conexão? O que a organização está trabalhando na sua maneira de valorizar os seus desempenhos? Com que os profissionais de fato que estão aqui realizando muito bem as suas tarefas apresentam por expectativas, apresentam como condições para realmente revelarem o melhor de si na execução das suas tarefas? Então a gente precisa ter esse alinhamento do desempenho humano com a visão tanto da organização, do planejamento estratégico, onde a gente tem essa projeção,
que nós temos por estimativas, por expectativas de conquistarmos para a nossa referência no futuro mais distante, no longo prazo, mas também compatibilizar essa projeção da organização com as ambições pessoais de cada profissional, né? O que a pessoa realmente deseja conquistar para a sua carreira, especialmente quando ela reconhece que ela pode ser sim uma referência na sua área de atuação. E aí, quando a gente entra nessa dicotomia, a perspectiva do indivíduo, né? Como a gente vai valorizar esse indivíduo, se a nossa gestão realmente adota as melhores práticas para fazer valer o bom desempenho desse profissional e se esse profissional reconhece que a organização realmente, né, vai possibilitá-lo de crescer, de também ser uma referência junto com a organização, a gente precisa compreender que o bom desempenho vai estar vinculado ali com a estratégia, mas que essa estratégia é responsabilidade de todos. Bom, se eu quero ter um excelente desempenho, eu preciso ter uma mínima condição de determinar qual que é a melhor maneira de desenvolvermos aqui esse nosso trabalho, qual que é a melhor forma de realizarmos as nossas tarefas. E quando nós temos determinação de estratégias para orientar o trabalho das pessoas que convivem ali em uma organização, a gente tem duas perspectivas. Eu tenho a perspectiva, né, tradicional, quando a estratégia é apresentada de cima para baixo, né, quando a gente tem a gestão que funciona exclusivamente no modelo top-down, né, quando a gente tem uma orientação, os gestores, os diretores, quem está aqui na cúpula da administração é que vai ter de fato condições de identificar, de delimitar o que de fato nós precisamos fazer para alcançar os nossos melhores resultados. Mas, se a gente tem essa precisão de que existem profissionais ali que já atuam na minha organização, que também tem essa projeção de querer ser referência, né, e para isso demonstram os seus melhores desempenhos, a gente também precisa fazer valer a perspectiva oposta que nós classificamos aí como bottom-up, exatamente na condição de que eu tenho profissionais que sabem o que de fato é essa realidade, quais sejam de fato as reais condições que nós temos aqui para o trabalho, para eles entenderem o que é necessário, o que é imprescindível ser feito para garantir uma alta performance. Então as estratégias, elas não são definidas unicamente nesse caráter hierárquico, somente do nível estratégico para o operacional. Nós podemos também identificar ali das contribuições, dos desempenhos dos nossos funcionários, mesmo no nível operacional, como que a gente possa ter orientações sobre como melhor desempenhar todo o nosso trabalho aqui em toda a organização. Então, se eu tenho perspectiva top-down, que vem determinar, né, a estratégia como um desdobramento, né, daquilo que seja definido de cima para baixo, para compartilhar as ideias, as estratégias propostas, né, e alinhar com a força de trabalho, eu também preciso acreditar nessa condição bottom-up, né, que é quando a gente tem a internalização e execução da estratégia e até mesmo essa condição de determinar, olha, a melhor maneira de realmente consolidarmos um diferencial competitivo para a nossa empresa, a melhor maneira de realmente consolidarmos, né, vantagens competitivas aqui para a nossa organização, é entendermos como que os nossos operários aqui estão realizando as suas tarefas e como que a gente tem essa interação propriamente da linha de frente com o que de fato sejam as demandas apresentadas para a nossa existência que revelem aí a nossa missão, o nosso propósito. Então é indispensável alinharmos o desempenho humano com o desempenho de toda a organização. Eu preciso entender que eu tenho ali profissionais que querem crescer, que desejam de fato se tornar destaque nas suas respectivas áreas de atuação ao revelar os melhores desempenhos, mas eu não posso me restringir à condição de que eu especifico o que eu quero como um bom desempenho, eu especifico o que é esperado de um bom trabalho, sem considerar, né, essa própria iniciativa dos profissionais também exercerem ali as suas contribuições mais estratégicas pelas suas próprias maneiras, né, de buscarem revelar uma alta performance. Então, a gente tem que ver a estratégia como um processo contínuo. Eu tenho determinação de estratégia, eu posso fazer apropriações, né, de abordagens de gestão estratégica, como, por exemplo, a projeção aí do Balanced Scorecard, onde a gente tem condições de especificar indicadores para cada área de gestão, para cada área que existe ali na minha organização, conjugando também com os orçamentos, né, para a gente saber desde como que nós podemos aplicar aqui os nossos investimentos, como que nós podemos arcar com as nossas despesas, como também como que eu vou saber remunerar esses profissionais que apresentam para a gente os melhores desempenhos, quem são aqueles profissionais-chave que realmente garantam o sucesso de todo o nosso empreendimento, de todo o nosso negócio, a partir, né, da mensuração, da valorização, da gestão de todo esse desempenho.
Então a gente precisa entender a estratégia não apenas como uma condição, uma ordem de comando que seja apresentada, mas em toda essa dinâmica, de toda essa interação do cotidiano, da aplicação dos recursos, da identificação dos indicadores, da questão de valorizar o capital humano, da condição de observar e ter essa precisão. Quem de fato traz um diferencial estratégico aqui para a nossa organização, né? Então a gente precisa entender quais são as hipóteses para solucionar as nossas necessidades aqui para a organização, o que de fato eu vou definir como estratégia para garantir, né, uma solução para termos um destaque, um sucesso no nosso negócio, o que eu tenho para ser aplicado para fazer valorizar, para termos condições de valorizar, adotar políticas de valorização dos nossos bons desempenhos humanos que existem aqui na organização, como que eu consigo de fato conhecer os desempenhos dos meus profissionais a partir do que eles entregam como resultados do seu trabalho e o que nós podemos fazer, né, para garantir aí todo esse propósito de conhecermos quem realmente é o nosso capital humano, quem agrega valor para a organização, como que a gente vai ter práticas, como que nós vamos estabelecer medidas para retermos esses profissionais que de fato apresentem as melhores performances, né, profissionais de alta performance, e que nós não podemos incorrer no risco de perder, porque se a gente perder esse tipo de profissional, né, nós perdemos até mesmo todo um diferencial estratégico de todo o nosso negócio. Então, esses são alguns dos gerais aspectos críticos que precisam ser considerados quando a gente vai ter uma orientação para a gestão do desempenho, né? Pensando que a avaliação do desempenho vai ser apenas um instrumento para dar suporte para toda essa orientação de gestão. E eu espero que essa breve contextualização de alguns principais aspectos críticos da determinação do que é esperado do bom desempenho, como reconhecer um bom desempenho, a observação, o levantamento de indicadores no planejamento de como que nós vamos conduzir a nossa avaliação de desempenho, até mesmo como que nós vamos aplicar recursos para recompensar esses bons desempenhos, tenha ficado claro aqui nessa breve apresentação dessa videoaula. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.